Na JBS. Putz, ali eles têm quantos funcionários? 2.600. É uma loucura aquilo ali. Até o governador falou hoje, agora de tarde na Gaúcha, estava vendo na imprensa local aqui. Eu não vi isso. Hoje eu estava em reunião a tarde inteira. Tá bem tenso isso aqui na cidade, viu? 3, 2, 1. Uma boa noite a todos, canelenses, internautas que nos assistem neste momento. Atendendo os anseios e preocupação dos empresários locais, resolvemos, em parceria com a Biolco Empresarial, organizar esse seminário virtual desta noite. Me chamo Luciano Melo, hoje exerço o cargo de vereador no Legislativo Canelense, mas tive a honra e o prazer de ser secretário na administração do prefeito Constantino Orsolim. Passamos por uma grande crise, com certeza, crise que assola o mundo todo, na saúde e também na economia. Este é o momento que os prefeitos e empresários, mais do que nunca, terão que ser grandes empreendedores, porque o empreendedor é exatamente aquela pessoa que não tem medo de desafios, que vê na crise uma grande oportunidade de crescimento. Teremos aqui, nesta noite, como tema principal, governança de crise. Nossos palestrantes, o prefeito Constantino Orsolim da cidade de Canela, doutora Juliana Biolchi, advogada especialista em crise empresarial, Adriano da Silva, gestor e reestruturador de empresas, ambos sócios da Biolco Empresarial, empresa com mais de 30 anos de experiência. Joel Maciel, representando aqui o Instituto Inovação, nosso secretário de Turismo de Canela, senhor Ângelo Sanches, assim como a diretora-presidente do Badesul, senhora Gianete Lontra. Desde já, então, já passo a palavra para o nosso prefeito, Constantino Orsolim, que vai nos falar aqui sobre as ações e perspectiva no município de Canela. Boa noite a todos e todas. E dizer que é uma satisfação participar desse momento, eu acho até histórico, né? Essas coisas também só acontecem quando você tem crise. Mas eu me permito um momento para ler um texto de Alberto Einstein, quer dizer, um grande cientista, um revolucionário no seu tempo. A crise, segundo ele, não pretendamos que as coisas mudem se fazemos sempre o mesmo. A crise é a maior bênção que as pessoas e os países podem ter, pois a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, tal como o dia nasce da noite obscura. É da crise que nasce a invenção, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera-se a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise os seus fracassos e amarguras, violenta o seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a preguiça para encontrar as saídas e soluções. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há méritos. É na crise que emerge o melhor de cada um, porque sem crise todo vento é carícia. Falar da crise é promovê-la, e calar-se durante a crise é exaltar o conformismo. Em vez disto, trabalhemos com garra durante a crise e acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para a superar. Eu acho que tudo isso aí já que Einstein diz é simplesmente fantástico. E, inclusive, muitas pessoas colocam na palavra crise, tiram o S para deixar a palavra crie, né? Eu peço que a gente não perca as esperanças.
Um dia, esse capetinha desse tal de vírus, que ele não se manifesta, ele é, sabe, é medonho, é traiçoeiro, ele vem na hora que ele quer, ele ataca quem ele quer, mas uma hora nós vamos vencê-lo. E vencendo, a gente tem que se reestruturar, se refazer. O certo é que depois desta pandemia, vocês podem ter certeza, muita coisa no mundo vai mudar. Começando pelo ramo que eu sempre trabalhei, a educação. A educação vai ter que dar uma mudança, uma guinada de 180 graus. Como muitos especialistas dizem, a educação do Brasil tem que ser toda ela modificada, porque na maior parte das vezes a gente ensina não aquilo que a criança vive ou convive e ela precisa, mas sim coisas que ela talvez nunca mais vai ter acesso. O secretário Luciano, hoje vereador, meu líder, inclusive, da nossa bancada na Câmara de Vereadores, me pediu para colocar algumas ações. Então, vou começar primeiro as ações da saúde diante dessa pandemia. Nós estamos ainda desde janeiro, já com uma equipe toda ela montada, o comitê de crise. Quando você começou a ouvir falar, houve uma reunião em Caxias do Sul e o município de Canela possivelmente tenha sido um dos primeiros do estado que começou a se preparar. No primeiro momento, nós fizemos um grande treinamento com todo o pessoal da saúde, exatamente para esperar esse danado que está aí fora nos perturbando. Depois, nós temos um posto muito próximo do hospital, e o Hospital de Caridade de Canela, ele só não fechou porque nós fizemos a intervenção. Então, desde abril do ano passado até hoje, os funcionários nunca mais receberam o salário atrasado, nem os médicos, e se começou a modificar profundamente o próprio hospital, a tal ponto que o hospital está desde 2011 sem alvará sanitário. Mas completamos hoje exatamente um ano de intervenção, secretário Luciano, né? E as coisas foram melhorando aos pouquinhos, evidentemente que estão ainda longe. Nós estamos até com uma ideia de construir um hospital novo, estamos caminhando para isso ali, mas enquanto não vem um novo, vamos cuidar do nosso velhinho de 70 anos. E mal com ele, pior sem ele, né? Então, hoje nós já compramos um tomógrafo, pagamos praticamente R$800 mil, compramos um aparelho de raio-x última geração, nós compramos um aparelho de ultrassom, nós compramos o eletrocautério e mais uma série de equipamentos para as salas de cirurgia, além da gente manter o hospital de pé. Então, muito próximo desse hospital, nós temos um posto de saúde. Então, esse posto de saúde abre de manhã às 7 e vai até às 9 da noite. E aos sábados e domingos e feriados, ele abre às 7 da manhã e vai até às 7 da noite. Então, tem médico praticamente todos os dias. Ao lado do hospital, nós construímos, a gente chama carinhosamente de tenda, que utiliza uma sala do hospital, mas totalmente desligado do próprio hospital. E ali nós temos médico 24 horas por dia e 7 dias da semana. E ali desde o pequeno sintoma, o maior sintoma de gripe, a gente direciona as pessoas para este lugar. Então, ali é onde é que os caras... Tem gente que foi treinada para isso, para receber esse tipo de cliente e poder encaminhá-lo dentro das necessidades que se tem. Junto a isto, e numa grande parceria com o Grupo Lagueto, eles nos cedeu um hotel aqui no centro de Canela, onde é que um andar hoje está sendo ocupado por profissionais da saúde. Em Canela vem muita gente de fora trabalhar aqui, médicos, enfermeiras, assim por diante. Então, de noite, em vez de eles irem embora, eles ficam nesse hotel, num apartamento do hotel. E muitos vêm trabalhar de noite e todo dia ficam lá. E mesmo aqueles profissionais da saúde da cidade que em casa tem caso de isolamento, essa pessoa fica diretamente ali nesse hotel. E hoje nós temos já um andar totalmente pronto para receber, tomara que isso não aconteça, mas se vier a acontecer, receber os casos também de coronavírus. O próprio hospital, por exemplo, transformou onde é que era a pediatria, toda ela em 10 quartos, para poder recepcionar também os casos mais graves. Hoje nós conseguimos ter 7 respiradores, estamos comprando mais 2,
E o problema é o tempo de demora para que essas coisas cheguem, né? Então, assim, rapidamente, as questões da saúde, além de, por exemplo, no postão e nessa tenda, toda pessoa que é examinada, existe ali do lado um motorista com o carro da prefeitura, a farmácia fica aberta para ir lá buscar o remédio e levar o remédio diretamente para as pessoas. Então, sobrou o que para o hospital? O hospital trata das outras coisas. Evidentemente, se deu um desafogo muito grande para o hospital, e graças ao grande dinamismo, o grande trabalho dos nossos profissionais da saúde, então a coisa está andando. Estamos também reestruturando e já funcionando a todo vapor a questão da assistência social, principalmente a questão dos alimentos, né, com uma organização muito positiva e assim por diante. Nós também temos algumas obras, por exemplo, que retomamos, por exemplo, nós temos ainda obras do PIMES, do Proditur, que estão a todo vapor, e que bom, né, porque isso aí, Canela vinha num ritmo de recuperação da autoestima fantástico. O povo veio com tudo, porque viu que, de fato, o governo abraçou o povo e o povo abraçou o governo. Então, nós plantamos, no ano passado, mais de 3.500 árvores. Não foram destruídas nem 50, que isso é um milagre. Porque o povo se deu conta que a árvore é dinheiro dele também. Nós colocamos já hoje em torno de 4.000 lâmpadas de LED, com recurso próprio, né? E não se teve uma destruição de uma lâmpada. Melhoramos muito na questão do lixo, melhoramos muito no cuidado com os animais, principalmente cachorros nas ruas, porque o povo começou a gostar, a amar novamente a sua mãe Canela, né? E em cima disso, uma pandemia dessa dá um baque na gente. Então, para a gente poder, né, também continuar com essa autoestima alta, né, todas as obras de operações de crédito, principalmente, ou de recursos próprios, que já estavam todas elas orçadas em andamento, nós colocamos a todo vapor para poder dar continuidade. Na educação, por exemplo, evidentemente, não se voltou às aulas, mas nós temos um grande trabalho sendo feito através da própria internet, e os pais vão na escola buscar atividades diárias para os seus alunos. Isso é um grande desafio, acho, no nosso futuro, como nós vamos trabalhar essa questão da educação. Agora, ações de futuro, eu até gostaria, depois que o secretário Anjo, ele vai falar certamente sobre isso, o plano estratégico do futuro. Porque nós temos que se dar conta do seguinte, em torno de 65% de toda a nossa economia é voltada em cima do turismo. Eu vou ter um baque violento de ISS, porque os restaurantes voltaram a funcionar, mas com uma clientela diminuta, né? Porque não tem o pessoal de fora, né? E o pessoal de Canela não tem o costume, normalmente, de ir almoçar ou jantar no restaurante de Canela. Lógico que tem gente que vai, né? Mas não é hábito tão forte, né? A questão das pousadas, dos hotéis, a questão dos parques, que traz muita gente, né? Então, eu diria assim, o futuro que nos espere, porque eu acho que nós estamos sendo desafiados a demonstrarmos que a gente pode realmente fazer uma grande mudança ali na frente. Eu acho que seria assim agora no momento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, e eu estou à disposição. Parabéns, prefeito. A sua fala demonstra o quanto que a cidade está realmente avançando e preparada para enfrentar essa crise. Cidade de Canela, que está mais do que nunca se tornando uma cidade empreendedora de fato. Passo agora a palavra, então, para a doutora Juliana Biolchi e também o Adriano da Silva, que vão falar sobre gestão de crise. Uma palavra... Ô, Luciano, deixa eu só fazer um quadro. Eu não falei daquela questão desse mundo da tecnologia ali, porque eu espero que você fale, né? A nível de futuro. O Canela Empreendedora, né? Eu acho que é a tua vez de falar sobre isso depois, tá? Tá ok, prefeito. No final, nós teremos espaço para a resposta das perguntas, então, dos internautas. Com a palavra, doutora Juliana e também o Adriano. Boa noite a todos, prefeito, presidente prefeito de Canela, Constantino, vereador Luciano, presidente do Badesul, a minha sócia Juliana. A gente está passando, como a gente estava falando no offline, né? Numa crise nunca vista pela humanidade, de proporções nunca imaginadas e que vão exigir da população, das empresas, do poder público, ações também
nunca imaginadas. Mas a dica que, ao ser convidado a participar desse debate, que é extremamente louvável, a gente precisa dar um passo à frente e olhar para... eu tenho usado muito o termo, né? Fazer a travessia. Nós precisamos fazer a travessia desse momento, que pode durar 2, 3, 4, 5, 6 meses. E para fazer essa travessia, as nossas orientações, a gente tem sido muito requisitado por clientes, por amigos, por empresários, de que maneira isso pode ser feito, né? Então, eu acho que essa aqui é a prova dos 9, né? O jogo da verdade. Quem está disposto a encarar a travessia e qual o nível de turbulência é capaz de suportar. O que nós temos observado é que essa crise vai exigir do empresário, do empreendedor, uma atitude diferente do que ele já teve até então, que é basicamente ter atitude, ser proativo, ser propositivo do ponto de vista de procurar as instituições financeiras caso existam dívidas, financiamentos, de ser proativo de procurar para propor uma renegociação sem deixar vencer, sendo transparente, aproveitar esse momento de fechamento dos seus negócios e fazer o dever de casa, que é rever custos, propor melhorias de processos, negócios que até então eram analógicos na sua preponderância e olhavam o digital de maneira, eu tenho, mas porque eu sou obrigado. Eu acho que agora vai ser o momento de ter um pé no digital de verdade, assumir isso como negócio, e vai exigir muita paciência, muita resiliência, muita empatia por parte do empreendedor, por parte do empresário, e muita capacidade de diálogo para construir alternativas de médio e longo prazo, porque o setor de turismo é o setor mais atingido por essa crise. E, nesse momento, tem linhas por parte do BNDES, tem linhas de financiamento que eu tenho dúvidas se já chegaram na ponta, para poder ajudar a construir essa travessia. Mas a retomada, como o prefeito Constantino falou, ela vai exigir uma visão de futuro e vai exigir talvez um novo posicionamento de mercado, conhecer seu cliente. Nós deveremos ter uma demanda por turismo interno muito grande, mas vai exigir um posicionamento de preço, de prazo, de produto, de excelência em serviços, talvez mais qualificada, mais atrativa do que já era prestado e oferecido. Então, fazer a travessia, no nosso entendimento, significa jogar com o regulamento debaixo do braço, aproveitar o momento em que o governo propõe a prorrogação, a suspensão do pagamento de impostos para manter a liquidez do caixa, ver a questão de banco de horas, a possibilidade aí de não demitir, que eu acho que é extremamente importante, fazer um esforço enorme para evitar demissões, porque isso é um caos social, mas também ter muita sensibilidade de que os negócios vão precisar ser ressignificados, recriados, cocriados a partir do final dessa crise. Que novas demandas surgirão, que novas exigências surgirão. Eu acho que esse é o exercício que as empresas, os empresários deverão fazer, é olhar para dentro e ver qual o seu potencial e quais são as oportunidades e aonde eu posso melhorar durante a pandemia e pós-pandemia. Então, olhar o caixa da empresa para poder fazer a travessia de maneira menos turbulenta possível. Bom, nós combinamos, Adriano e eu, que dividiríamos o nosso tempo, né? Então, eu pego, a partir dessa colocação dele, também aproveito para cumprimentar a todos, né? Até por uma economia de relógio aqui, vou fazer do Adriano as palavras do Adriano as minhas, né? Nós propusemos essa discussão para vocês aí da cidade de Canela e vocês prontamente acederam ao nosso convite, né? Eu acho extremamente louvável que o prefeito esteja preocupado em prestar contas do que fez até agora, né? Que o secretário de Turismo venha apresentar um plano do que vai ser feito daqui para frente, que a gente discuta junto com o Joel as questões do futuro e do Luciano também, né? Porque a solução para os problemas que a crise está trazendo está aqui, nesses atores, né? Nós precisamos do poder público, nós precisamos do setor empresarial, nós precisamos de toda a força possível para dar a volta nisso tudo. Então, o Adriano colocava aí a importância de termos o regulamento embaixo do braço, tomar as melhores decisões dentro de uma legislação que vem sendo modificada com muita rapidez, né?
Nós fizemos, o primeiro contato com o pessoal aqui de Canela foi feito em função de que umas semanas atrás nós publicamos na revista Amanhã um material que traz um passo a passo de uma governança de crise, né? O objetivo nosso é divulgar esse trabalho para que esse passo a passo, que é o resultado de muitos anos de experiência em gestão de crise, chegue às pessoas que precisam, né? E que hoje se encontram perdidas. A gente vê que tem muito empresário em estado de negação do que está acontecendo, né? Do real impacto da pandemia no seu caixa, e que talvez ainda não tenha se acordado para pensar que, a partir de agora, vem um novo normal, né? A realidade que nós conhecíamos até hoje não vai mais ser a mesma. Não vai mais ser a mesma no curto prazo, que é esse prazo da pandemia, do abre e fecha, e não vai mais ser a mesma depois, quando acabar esse abre e fecha e nós tivermos que retomar as atividades normais, né? Então, teremos uma nova realidade, onde, né, talvez nunca nós imaginemos, se nós tivéssemos conversado um mês atrás, talvez a gente jamais teria imaginado fazer esse encontro desta forma, né, e utilizar dessas ferramentas que estão aí. Então, o mundo já mudou, né? E todas essas medidas, elas ficam, nós vamos depois deixar um comentário nesse vídeo para que as pessoas possam acessar esse material, a gente recomenda a leitura. O nosso objetivo ao fazer essa conversa é um objetivo de prestar um serviço voluntário para que as pessoas conheçam esse passo a passo, né? E se tudo isso que a gente recomenda ali, em termos de governança de crise, que é a constituição de um comitê, a criação de um plano de contingência e tratar das consequências não funcionar, né? As pessoas precisam ter clareza, os empresários precisam ter clareza que existem meios legais de proteção da empresa que podem ser utilizados. O primeiro passo é sempre negociar, comunicar, falar, chamar os seus fornecedores, principalmente e em especial os seus funcionários, deixar as pessoas cientes do que está acontecendo, ter transparência como nunca se teve até agora, né? Chamar essa força para vir junto, para resolver. Eu vi esses dias uma notícia do estabelecimento aí da Serra que fechou e demitiu os funcionários e não deu muita explicação, não pagou rescisões, as pessoas foram embora, foram procurar o sindicato. Isso só agrava, né, o aspecto humano da crise, e eu acho que o momento agora é de dialogar, buscar unir forças, e aqui a gente está dando um exemplo disso. Então, a gente deixa isso tudo à disposição. Se esses mecanismos, essas ferramentas não funcionarem, existem aí meios legais para proteger as empresas, existe a recuperação extrajudicial, que é uma medida em que se negocia um plano com os seus credores e, se for preciso, se leva esse plano a juízo, pouco conhecido, mas que tem uma utilização muito significativa, pode ser a solução do problema, né? Tem a questão da recuperação judicial também, que também pode se utilizar. A gente sabe que as empresas que entram a tempo com pedidos de recuperação, pelo menos 30% dessas empresas conseguem se recuperar, então isso é muito importante. E nós ficamos muito satisfeitos quando o nosso convite foi aceito pela presidente Janete, que vai falar também da questão do financiamento, que é o mais importante, né? Essa crise que a gente está vendo, ela não é uma crise, assim, ela é uma crise sanitária, mas ela é para as empresas uma crise de caixa, uma falta de liquidez. E nós precisamos resolver esse problema com os meios que estão disponíveis para isso, né? Proteger o caixa o tempo todo, comunicar com os fornecedores, comunicar com os funcionários, proteger a empresa para que a empresa possa sobreviver a essa travessia que o Adriano coloca no curto prazo, esse novo normal, e que ela chegue viva ali em novembro, né, ou dezembro, e possa se recolocar. E quem lida com turismo, mais do que ninguém, está desafiado a pensar uma nova empresa, uma nova realidade, né? Então, o objetivo da nossa conversa aqui com vocês hoje, que a gente agradece muito que todos tenham vindo conversar conosco a respeito disso e levado isso a público, é justamente conscientizar as pessoas da importância de agir, né, de tomar as rédeas da situação, proteger a sua empresa, tomar as medidas de gestão, e se elas não forem suficientes, as legais, porque precisamos de todos vivos ali na frente, porque isso vai acabar, né, e nós vamos ter uma economia funcionando de novo aí, se Deus quiser, e nós pudermos a nossa contribuição o mais rápido possível. Então, muito obrigada, Luciana, a nossa fala era essa, né, depois ficamos disponíveis para perguntas, e esse material a gente recomenda muito que as pessoas leiam, ele tem uma linguagem muito simples e muito acessível, e vai ficar à disposição para todos. Tá bem? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Adriano e Juliana, por toda a fala de vocês, lembrando que a Biop Empresarial tem mais de 30 anos de experiência. A doutora Juliana, que é irmã do deputado federal Márcio Biop, um dos políticos que mais contribuiu com o crescimento de Canela. Chegando aqui um comentário do senhor Albano Alves, publicitário lá do estado do Rio de Janeiro, que diz que é bom se todas as cidades prestassem conta de suas administrações, como Canela está fazendo.
Estou atento ao que vocês estão nos posicionando. Já passo de imediato aqui a palavra a Joel Maciel, representando aqui o Instituto Inovação, que vai nos falar sobre oportunidades na crise. Boa noite a todos. A necessidade é a mãe da invenção. Todas as crises elas são cíclicas e no histórico que a humanidade passou por estas dificuldades, a humanidade sempre saiu melhor do que entrou em todas as crises que experimentou ao longo da nossa história. A humanidade avança frente a guerras, frente a grandes inovações disruptivas e transformadoras, epidemias e crises econômicas. É quando nós colocamos a nossa capacidade criativa para funcionar, nós nos desacomodamos, porque a tendência do ser humano é caminhar para o comodismo. E as crises são oportunidades para realmente nós fazermos um novo pensar sobre a nossa prática e o nosso cotidiano. Porque, na realidade, nós acabamos pensando muito pouco e tendo muito pensamento, que é diferente. Quando a gente pensa, a gente põe a capacidade criativa para funcionar. Algumas palavras vão ser consequência dessa crise. Entre elas, a questão da desacomodação, a inovação, a digitalização, e que está nos levando para o que o Adriano já falou, de certa forma, né? Uma transformação das nossas posturas e comportamentos. Se até então nós tínhamos dúvidas sobre o mundo digital, hoje ela não existe mais. As empresas que tinham algum preconceito em relação ao home office estão forçadas a utilizar dessa prática. Então, nós vamos seguramente sairmos desta crise muito mais digitalizados, muito mais conectados, e alguns, inclusive, conhecendo um pouco mais as pessoas de dentro das suas casas que até então não estavam tendo esta convivência. Muitas das ideias dos projetos que, durante um certo tempo, a gente vai empurrando por conta de um elemento que a gente costuma dizer que, às vezes, por propriedade, às vezes, por se tornar uma muleta, chama-se falta de tempo. Agora as pessoas têm tempo para tirar da gaveta as ideias, os projetos e reverem as suas práticas do cotidiano. Então, seguramente vai nos permitir que a gente possa fazer a inovação acontecer. O Steve Jobs tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: ou você é inovador ou será um seguidor. Então, temos uma oportunidade de inovar, de fazer algo diferente. As crises são oportunidades para isso. Se hoje nós estamos tendo a possibilidade de conversar com milhares de pessoas através de mecanismos como a rede social e até mesmo esse dispositivo que hoje nos permite conectar pessoas de diversos lugares do estado e que outros estados também possam acessar, a internet nasceu em função da Segunda Guerra Mundial. O Vale do Silício, que é um grande propulsor de inovação e novas tecnologias para o planeta, nasceu em função da Segunda Guerra Mundial. Então, as crises, elas nos forçam a sairmos da nossa zona de acomodação. A zona de conforto não é o problema, a acomodação é que é o problema. E, nesse sentido, vai fazer com que os negócios inovadores acabem sendo valorizados, estimulados e vão gerar crescimento. E, nesse particular, as cidades que estão com programas e projetos neste particular, que é o caso de Canela, que tem um programa direcionado para o empreendedorismo, um centro de inovação que está sendo desenvolvido para fomentar as novas economias, sem dúvida nenhuma vai acabar levando vantagem, porque o prefeito falava antes de uma demanda que realmente é muito particular. O nosso mecanismo de ensino e não de aprendizagem, porque nós temos um sistema de ensino que é focado ainda no professor, precisa avançar muito. E se o mundo hoje caminha para a digitalização, se o trabalho manual cada vez mais será automatizado, quem está preparando os cérebros para o futuro? As nossas escolas não nos preparam para o mundo 4.0, para a nova revolução industrial. As novas economias vão ganhar muito com a crise que aí se apresenta, porque através das novas economias nós temos a possibilidade de rever conceitos, de colocar de fato a inovação para funcionar. Tem uma máxima que os árabes usam, que me parece muito oportuno também para esse momento. Eles dizem, primeiro, que vez que outra, nós precisamos chacoalhar o tapete, já que eles usam muito tapete para tudo, e o tapete acaba produzindo pó. A crise nos permite fazer isso, mas tem uma outra linguagem popular deles, uma máxima que eles utilizam, que me parece muito oportuno, que diz o seguinte: momentos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam momentos fáceis. Momentos fáceis criam homens frágeis. E homens frágeis criam momentos difíceis.
Ou seja, é na dificuldade que nós apresentamos as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Todas as crises fazem emergir tanto heróis quanto crápulas, né? Então fazem emergir o que há de melhor e o que há de pior nas pessoas, porque tem gente se aproveitando da crise para tirar vantagens. As nossas empresas, seguramente aqueles que estiverem a capacidade de olhar para os seus talentos, para as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, das suas relações, vão conseguir valorizar mais aqueles que estão mais engajados nesse momento, aqueles que são mais criativos e que possam ter mais condição e capacidade de entregar ideias maravilhosas. Um estudo da Universidade da Virgínia, feito com 15 mil pessoas durante as últimas crises, mostra que apenas 9,5% das pessoas, de fato, reagem positivamente frente às dificuldades. Os demais acabam reagindo de forma temerária, acabam tendo posturas refratárias, acabam não sabendo exatamente o que fazer diante da situação. 9,5% são proativos. Eu tenho um outro estudo aqui da Universidade de Harvard, que estuda o comportamento das empresas desde a crise de 1929, perpassando por todas as demais até a mais recente. E a base de estudo deles é 4.700 empresas. E eles fizeram uma análise sobre o comportamento dessas empresas frente à crise. E eles classificaram em 4 diferentes grupos conforme o comportamento da empresa diante das dificuldades. Eles separaram num dos grupos o que eles chamam de as empresas muito defensivas. São aquelas que reagem de uma forma extraordinariamente refratárias a qualquer iniciativa, como se estivesse, de fato, num fronte de guerra, economizam, não tomam iniciativa, se fecham, demitem e vão realmente cuidar apenas do seu interesse para manter a sobrevivência. Um outro grupo, eles classificam como as muito agressivas, que fazem qualquer tipo de negócio para vender, afetam o mercado, bate um pavor, eles extravasam esse pavor externamente. Um terceiro grupo, eles chamam de pragmáticas, que são aquelas que analisam, estudam, tomam iniciativas, fazem o que tem que ser feito, mas com o pé firme no chão. Um quarto grupo, eles chamam de progressistas, que são aquelas empresas que tanto olham para dentro quanto para fora, põem o caixa em dia, aproveitam o ganho das economias que as crises nos empurram para serem feitas e, a partir de então, analisam o que o cliente está precisando, quais são as suas dores e toca ações diretamente focado no processo de inovação. Então, eles fazem esta posição de tanto para dentro quanto para fora. O estudo deles, acompanhando estas posturas dos 4 grupos das empresas, chegou-se à seguinte conclusão, que a taxa de sucesso das muito defensivas, 21%. As muito agressivas, aquelas que fazem qualquer tipo de negócio, 26%. A taxa de sucesso das empresas mais pragmáticas, mais racionais, que tanto tomam iniciativas quanto mediam estas posições, 29%. E as empresas extremamente progressistas, que elas tanto têm o pragmatismo quanto a iniciativa da ousadia, da inovação, que estão abertos para pensar fora da caixa e fazer diferente, a perspectiva de sucesso, 37%. Então, as crises são excelentes professoras, nos ensinam muito e nós também precisamos aprender tanto com essa quanto as que vierem daqui para frente. Luciano. Muito bem, Joel. O Joel, que é pedido do nosso prefeito Constantino, de Canela, tem nos auxiliado na busca de uma nova economia, uma nova matriz econômica através da tecnologia e inovação. Por isso, lançamos aqui o projeto Canela Cidade Empreendedora, para criar um ambiente na área do empreendedorismo, que começa desde a educação infantil, fundamental, ensino médio, abrangendo os empresários, criando aquela verdadeira tríplice hélice que se diz. Passo a palavra agora ao secretário de Turismo, senhor Ângelo Sanches, que vai falar sobre o plano estratégico para a retomada da economia pós-coronavírus. Boa noite a todos. Boa noite ao meu prefeito Constantino Solim. Em nome dele, dou boa noite a todos que estão participando dessa live e a todos que estão assistindo. A gente está notando que cada vez mais isso está se tornando cotidiano, né, na nossa vida. E era tão fácil fazer isso, né? E a gente nunca tinha saco nem tempo para isso, né? Mas, sendo bem objetivo, que é uma coisa muito difícil comigo, ser objetivo, mas eu vou tentar falar em menos de 10 minutos, hoje que meu prefeito corte meu microfone. A
a gente não vence uma guerra lutando sozinho, né? E desde quando a gente começou em 2017, o que nós mais fizemos junto à comunidade de Canela foi escutá-la. E é por isso que, graças a Deus, até hoje, a credibilidade que esse governo atual tem com a sociedade canelense é muito grande, porque se conquistou o respeito, a credibilidade, mas, diante de tudo, nós estamos mostrando como gestores públicos a importância de envolver as pessoas, de escutar as pessoas e de fazer tudo em 4 mãos, né? E quando começou essa pandemia, a gente logo pensou, eu com a equipe, e como é que a gente vai cuidar disso tudo, né? Porque o mundo todo tá uma loucura danada. E o prefeito Constantino Solim teve, graças a Deus, o dom aí de me passar, tipo assim, Ângelo, a gente tem que bolar algo rápido, bolar uma estratégia rápida, porque o trade turístico é o trade que sustenta o nosso município. E ele não pode perder a confiança nem a credibilidade na gente. Claro que nós já tínhamos acessado todas as grandes operadoras, a Associação de Parques, o Sinditur, a Abrazel, a SIC, nós já estávamos em conversa com eles. E aí, o que eu fiz? Foi acelerar um pouco o passo e reunimos todas essas entidades, essas pessoas que são formadoras de opinião. E a primeira coisa que nós fizemos foi escutá-las. O que vocês estão esperando nesse momento da gente, da nossa administração? E o que eu, secretário de Turismo, com a minha equipe, com toda a força que essa administração tem, pode fazer para que a gente possa se tornar a luz no fim do túnel para vocês e ajudar nessa logística toda de mobilização, crise e pós-crise. E a gente entende que cuidar e conectar é o mais importante nesse momento, porque é nesse momento, é nesse tempo que nós vamos estar fazendo com que isso tudo possa ser, a gente possa sobreviver a essa fase e permanecer com a nossa autoestima e a credibilidade. Nós, então, reunimos a nossa equipe, escutamos os conselhos, escutamos as necessidades, escutamos os anseios e, no mesmo instante, a gente começou a trabalhar. Na crise, o que tu mais faz? Você vê quais são as suas forças. Quais são as nossas forças no nosso município? O que elas nos representam? Nós temos hoje uma força muito forte, que é um governo estável, um governo de confiança, um governo de credibilidade que, quando fala, cumpre. E profissionais e pessoas que estão envolvidas nesse processo, que conquistaram credibilidade e sabem do que estão falando. A outra é que nós somos um destino muito forte. Nós somos um destino consolidado. Nós deixamos de ser coadjuvante há anos atrás para se tornar protagonistas das nossas identidades. Hoje nós somos mais de 50 atrativos turísticos no município de Canela. E nós temos um elemento muito importante perante essa crise toda, que é a conexão com a natureza. Né? Quer dizer, isso tudo é uma grande ferramenta que a gente pode explorar dentro da nossa força. E nós temos uma rede hoteleira, gastronômica, pousadas maravilhosas. Agora também a gente podia pensar um pouco mais além. E as nossas fraquezas? A gente foi descobrindo nesse grupo quais eram as nossas fraquezas. Os nossos preços elevados, a nossa altíssima dependência do turismo para tudo, né? Porque a gente aqui tudo vive em cima do turismo. Então, a gente foi descobrir que era uma das grandes fraquezas, porque numa situação dessa que está acontecendo hoje, como é o turismo? O primeiro a sofrer vai ser o turismo, o último a voltar, o último a se beneficiar com isso tudo. A gente descobriu também que precisava intensificar cada vez mais a nossa marca também, transformá-la cada vez mais visível para todos, para que quando isso tudo passasse, a gente pudesse estar bem mais conectados. E a gente fez campanhas, que eu vou dizer aqui na frente, que deram certo sobre isso. E aí, na crise, a gente tem que estudar as nossas oportunidades. E a gente foi buscar as nossas oportunidades. E quais seriam elas agora? A alta do dólar, o medo das viagens, o público regional, que ele já não estava sendo feita uma manutenção no público regional do próprio estado do Rio Grande do Sul, com os destinos do próprio estado. Então, a gente buscou a ver o que essa crise estava nos oferecendo nesse instante e quais as oportunidades que nós poderíamos ter. E as ameaças? Quais seriam as ameaças que estão passando pela crise e que virão depois? E a gente foi ver que é o impacto que esse coronavírus e essas informações muito conturbadas
que nós brasileiros e pessoas do mundo todo hoje estão tendo sobre o coronavírus. Bom, nós juntamos essas ferramentas todas e colocamos isso tudo num plano estratégico, onde a curto, médio e longo prazo nós estaríamos envolvendo cada vez mais as pessoas, porque aqui essa administração do Constantino Ossolin é uma administração de humano para humano, né? Então por isso que as coisas fluem. E a gente envolveu as pessoas e determinamos o que é curto prazo agora, de imediato por causa da crise, já que está todo mundo dentro de casa. Vamos dar capacitação para eles. Vamos capacitar os nossos colaboradores no turismo. Vamos capacitar os nossos empresários. Vamos capacitar o nosso trade turístico. E como capacitá-los? Nós vamos buscar cursos gratuitos junto ao Ministério do Turismo, junto à CNM, junto a instituições, e vamos oferecer isso de uma maneira para eles bem objetiva e que não seja cansativa. Ao mesmo tempo, vamos fazer um trabalho com as empresas de reavaliação do mercado. Nós despertamos nas empresas que elas buscassem as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as ameaças, para que quando se voltar ao estado normal, que nunca mais vai ser normal, mas quando se voltar ao estado de uma nova fase, de uma nova vida que nós vamos ter, tanto humana como econômica, eles estivessem preparados. Então esse foi o curto prazo. E deu muito certo, porque a gente começou uma campanha na cidade também de conscientização. A cidade de Canela foi uma das primeiras cidades do Brasil a lançar um vídeo institucional de que fique em casa. E que deu tudo super certo. Nós tivemos, através do Departamento de Comunicação da Prefeitura, toda uma campanha voltada à reeducação, à prevenção e aos cuidados que a nossa administração, através da comunicação da Prefeitura, estava lançando isso para a comunidade. E o porquê que Canela hoje não tem nenhum caso? Porque o tempo todo, desde o início, foi trabalhado, primeiro, princípio de tudo, a integridade do cidadão. E o segundo, a informação, dar conscientização e um trabalho todo da Secretaria de Saúde. Bom, a gente começou a fazer essas campanhas. E como a gente, a curto, médio prazo, pode também dizer para o futuro turista e o canelense que nós somos uma cidade que tem uma credibilidade, uma segurança que você pode buscar aqui como conforto para a tua vida, como uma estadia, como um passeio, ou até como viver aqui. A gente começou a fazer ações dentro da Secretaria de Turismo com o apoio do governo que continuasse a manter a autoestima da cidade de Canela. Porque se você deixa a autoestima dessas pessoas caírem agora, vai ser muito mais complicado ter que dar um choque nelas depois para a volta da realidade. E o que nós fizemos? Não, vamos dar a manutenção no ser humano. Vamos manter a cidade de Canela com autoestima. Por isso que decoramos a cidade toda de Canela, porque ela sempre foi conhecida como um palco a céu aberto, e a decoração da Páscoa ela é lúdica, e tudo que nós estamos fazendo era remeter à esperança. O que nós fizemos? Criamos vídeos institucionais, vídeos informativos, que a gente aumentava cada vez mais aquela segurança da cidade, dizendo: estamos preocupados e fazendo o melhor para você. E aí mostrávamos também as identidades que nós temos na cidade para melhorar e despertar mais orgulho ainda no canelense. E despertar no turista que estão nos observando que, meu Deus, olha só, que cidade bacana, que cidade organizada, que cidade que pensa no seu cidadão, que cidade é essa, lá na Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, que se preocupa com a questão do humano e da segurança. Para vocês terem noção, todas as campanhas que nós fizemos até agora, até de um padre dentro de um helicóptero, que se tornou matéria a nível nacional em a maioria das emissoras de televisão, somente as católicas, que nós ganhamos os jornais iluminando a Catedral de Pedra, coisa mais simples do mundo e totalmente gratuita, em homenageando ao pessoal da saúde, e outras campanhas que nós fizemos, nós ganhamos as redes sociais, nós ganhamos a mídia nacional de uma tal maneira que as pessoas começaram a enxergar Canela, peraí, a crise está lá, mas eles estão sabendo conduzir de uma maneira muito eficiente, muito humana, muito profissional essa situação toda que está acontecendo. E a médio prazo agora? O que nós vamos fazer? Canela lançou, primeiro nós lançamos esse plano para o Brasil todo e caiu como uma luva para o Ministério do Turismo, para a CNM, caiu como uma luva para muitas cidades brasileiras que estão usando o nosso plano hoje, copiar e colar, para resgatar a autoestima e a economia dos municípios. Isso para a gente foi um grande presente para a cidade de Canela. Mas, a médio prazo, o que nós vamos fazer? Bom, agora vamos trabalhar os nossos preços, os nossos potenciais e criar pacotes de imediato para que a gente já possa lançar isso no mercado
e fazer com que as pessoas já vão comprando, mas você vai só utilizar no ano que vem. É aqueles vouchers que a gente compra, né, na internet, aquelas promoções. O que nós fizemos? Juntamos o trade, unificamos eles todo num pacote e hoje você pode entrar lá pela tua agência, operadora, pela internet e comprar a tua vinda para a Canela com quase 50% de desconto e usar daqui a um ano. E o que aconteceu isso? A gente começou a mexer na economia do município, porque as empresas começaram a vender um pouco mais barato, mas já começaram a vender a longo prazo e a receber agora para se manter o que está acontecendo na crise. E o que nós vamos fazer também a médio prazo? Assim que tudo voltar, nós vamos começar uma campanha que também foi idealizada pelo prefeito Constantino, de autoestima para o município. Nós vamos usar a nossa Catedral de Pedra, a 7ª maravilha do país, para passar mensagem através de imagens mapeadas e textos e áudio e imagens que mexa com a integridade do canelense, que mexa com a vontade de fazer as coisas melhores. E, ao mesmo tempo, nós vamos à luta. O que é a luta? Vamos buscar os turistas do Rio Grande do Sul. Vamos começar uma campanha agora de reconquista dos turistas no Rio Grande do Sul e fazer com que eles venham para cá e mostrem que a cidade de Canela e que a região ela é segura e automaticamente ela vai ser propagada para os outros estados. E a médio e a longo prazo vai ser essa conquista do todo o Brasil e da América Latina, porque a malha aérea nossa hoje, nós vamos saber que até o final do ano, a malha aérea ela vai ser uma das menos usadas por causa da insegurança que ela passa. E a malha rodoviária é a que mais vai ser utilizada. Então, nós vamos investir muito agora naquela pessoa que quer pegar o carro e sair de casa para poder vir conhecer o nosso destino. Então, nós vamos fortalecer as nossas identidades, nós vamos fortalecer a nossa sinalização turística e urbana. Para quê? Para criar facilidades para que o turista possa andar de carro e não deixar de fazer as suas viagens. Porque, olha, gente, depois dessa pandemia, vai surgir um novo conceito de turismo. Vai ser um turismo muito mais sensorial, muito mais humano, muito mais de resgate, na verdade, da essência. Porque todos nós já estamos vivenciando isso dentro de casa. E muitos estão provando os valores. A gente fala tanto em conectividade, né? Tanto em conexão, mas nós estamos se esquecendo de se conectar a gente mesmo, a nossa família, né? As pessoas que nos cercam. Né? Então, eu acho, e a gente está aplicando muito e está investindo muito nisso, que a médio e longo prazo nós vamos explorar muito mais ainda o turismo de conexão humana, o turismo sensorial. E uma outra grande sacada que nós tivemos foi remodelar o nosso calendário de eventos. Foi não fazendo com que ele fosse cancelado, mas sim suspenso. O que nós fizemos? Nós teríamos muitos eventos acontecendo até julho. Nós pegamos todos os nossos eventos, todos os nossos contratos e jogamos para setembro. E criamos, numa loucura, uma coisa chamada Primavera em Canela, um evento que nunca existiu. Nós criamos para que fosse o guarda-chuva desses eventos que foram cancelados ou suspensos, para que a gente possa fortalecer a economia local, valorizar o artista local, o agente cultural, e fazer com que a economia do município, através de seus hotéis, pousadas, restaurantes, parques, pudessem fazer promoções através desse nosso calendário. Nós vamos ter mais de 400 apresentações culturais de diversas modalidades, desde o dia 28 de agosto até o dia 31 de janeiro de 2021. Não vai ter um final de semana que esta cidade não vai estar sendo contemplada com ações culturais ou com eventos e totalmente gratuitos. Porque o que nós pensamos? Quem tem que ganhar dinheiro é o empresário. A prefeitura tem que dar a mobilidade urbana, tem que dar a logística, tem que dar a educação, a saúde, tem que dar a estrutura para que o empresário saiba ganhar dinheiro. E através dos nossos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura, a gente conseguiu fechar bons parceiros, né? Nós temos o apoio da prefeitura e temos o apoio da sociedade de fazer esses eventos se tornarem um palco a céu aberto para que o turista que venha para cá não precise pagar para assistir uma atração. Não, ele vai pagar uma boa janta num bom restaurante, ele vai gastar um almoço, ele vai no parque de dia e à noite e ele vai poder desfrutar do que está acontecendo na cidade de Canela. Bom, essas ações e outras ações foi o que nos fez fazer com que esse plano estratégico hoje fosse bem aceito pela sociedade, porque aqui diz exatamente todo um organograma e um cronograma das ações que nós estamos tomando, e essa retomada da economia. E, ao mesmo tempo, nós estamos dando segurança
ao nosso empresário, que é a nossa mola propulsora, estamos dando segurança ao seu colaborador, estamos dando segurança à administração pública e à comunidade. E, ao mesmo tempo, usufruímos disso tudo que está acontecendo para remodelar os nossos conceitos, para mudar os nossos princípios, para capacitar todo o nosso trade, mas o principal, de pensar como vai ser e agir como vai ser pós-crise e como nós vamos estar preparados para um futuro que, se isso aconteça, Deus me livre, aconteça novamente no futuro, nós vamos ter aprendido nesta lição o que fazer e como fazer para não passar por situações iguais a essas. Então é isso que nós estamos fazendo. A gente está bem empolgado mesmo, porque a gente está conseguindo trabalhar bastante. E aqui eu sempre falo, né, que o prefeito está até cansado dessa frase que eu sempre falo, mas nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos, né? E é por isso que a cidade de Canela se tornou o que é hoje, porque a administração trabalha junto com a sociedade e aqui as coisas fluem porque as pessoas voltaram a acreditar e não perdem a fé. O tema do nosso Natal, há 2 anos, é a fábrica dos sonhos. Então, Canela não pode deixar de ser fábrica de sonhos para todos que moram aqui e para aqueles que querem vir conhecer a nossa cidade. E ela não vai parar, essa fábrica não vai parar. É isso aí. Muito bem, secretário Ângelo. Canela, que hoje é protagonista em todas as ações ligadas ao turismo. Turismo que hoje movimenta mais de 70% da nossa economia. E mesmo assim tem a grande preocupação do nosso prefeito para criar novas economias. Então vamos passar aqui de imediato a palavra para a diretora-presidente do Badesul, senhora Gianete, que vai estar falando sobre alternativas de financiamento no Badesul. E, com certeza, muitos empresários, tanto da indústria, do turismo, quanto do comércio, estão aqui só no aguardo para ouvir a Gianete. Fica à vontade, Gianete. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Juliana. Parabéns pelo evento maravilhoso. Prefeito Constantino, nosso parceiro do Badesul, né? Nós assinamos o primeiro contrato do Prodetur Mais Turismo nacional, com Canela. Então, assim, Badesul tem uma honra muito grande de ter sido protagonista junto com Canela nesse contrato aí. Eu também estive ouvindo todos que falaram, né, anteriormente, a Juliana, que falou do plano de contingência para as empresas, e, com certeza, o Badesul também faz o seu plano de contingência nesse momento que nós estamos vivendo, que, aliás, é um momento assim que ninguém esperava que fosse acontecer e todos nós temos que nos adaptar e até nos reinventar, né? E acho que, nesse ponto, aí o Ângelo falou muito bem de Canela, que está se reinventando, né? Na área do turismo, na área da economia, e é bem isso que a gente vai ter que fazer. Nós todos vamos ter que nos reinventar, nós vamos sair, eu acho que dessa crise melhores, que bom, né? Melhores, mas é isso aí que a gente tem que fazer. Também o Joel falou da inovação, da digitalização. Nós estamos trabalhando muito fortemente com inovação, com digitalização no Badesul, e estamos também financiando a inovação. Então, assim, é uma alternativa, é uma oportunidade também para os empresários e para a própria prefeitura, né? Para o próprio setor público. Mas, assim, falando um pouquinho do Badesul, né? O Badesul é uma agência de fomento do Estado, ela é uma agência pequena, né? Com limitação de fontes. Nós não somos um banco comercial, então nós não podemos captar recursos no mercado, né? Nós somos só repassadores de recursos, então a gente hoje repassa recursos principalmente do BNDES, né? Que é o nosso maior repassador. A gente repassa também recursos da FINEP para a área de inovação. Nós repassamos da Caixa Econômica Federal também para municípios, principalmente, né? E também, então, do Fungetur, onde nós conseguimos algum recurso para as empresas, né, que trabalham com turismo, e aí diretamente voltado para, principalmente, Canela, né, que tem esse foco no turismo. A gente já tem algum tempo, né? Nós temos hoje uma carteira de 7.000 operações, a gente tem 2,1 bi na carteira de recursos, né, de operações também. E qual é o nosso foco? São os setores públicos, né, que são os municípios, as prefeituras,
O agronegócio, o Rio Grande do Sul é basicamente voltado ao agro, então a gente trabalha muito no agronegócio, a gente financia empresas, né? E serviços também, né? Então, esses são os nossos focos, onde nós atuamos mais fortemente. O que nós preparamos, o que nós fizemos para poder assim enfrentar essa crise que a gente sabia, né? A gente não estava preparada para ela, mas quando ela eclodiu, então nós tivemos que correr atrás e ver o que nós íamos fazer. É claro que nós também temos que cuidar da liquidez do banco, né? Nós temos um capital pequeno, nós não somos um banco muito grande. Todo o nosso lucro ele é reinvestido em novos projetos, em novos investimentos. A gente não visa lucro, isso não é o nosso, né? Nosso lucro não. O lucro não é o nosso objetivo maior. O que nós fizemos, então? Nós tínhamos uma carteira, como eu disse, de 7 mil operações, né? 2,1 bi, e nós precisávamos cuidar dessa carteira. Então, o BNDES ele propiciou que a gente fizesse um congelamento de dívida, né? O standstill por 6 meses nas operações das carteiras que são repassadas do BNDES. Então, a primeira coisa que nós fizemos, e estamos fazendo ainda, é poder renegociar, então, dar esse prazo para essas empresas. Então, as empresas que são nossas financiadas, elas têm essa possibilidade, a gente está fazendo isso até de forma digital, não precisa nem ser presencial, aliás, estamos todos em home office agora, né? Então, mas a gente não está deixando de atender ninguém, a gente está trabalhando diretamente nisso, né? Com relação às operações do Fungetur, por exemplo, né, que são todas as operações dessa área de turismo, né? Nós também fizemos uma suspensão de pagamento por 6 meses, então 6 meses a gente está dando de prazo para todas as operações ligadas ao turismo, né? Estamos também negociando com o BNDES um novo funding, nós estamos precisando de mais limites, o nosso limite não era muito grande, e com relação a isso a gente acabou já comprometendo todo o nosso limite do primeiro semestre, então nós solicitamos um novo limite de 400 milhões para atender a demanda que já existe, mais a demanda que deve vir, principalmente na área da saúde, que a gente sabe que vai vir, e capital de giro para as empresas, que a gente sabe que também vão necessitar, né, para enfrentar esse momento. Então, eu achei até que hoje eu ia poder, né, ia ser a cereja do bolo, a gente poder dizer para vocês, olha, já chegou, o BNDES já nos liberou, mas infelizmente ainda não. Então, a gente está aguardando, mas eu já sei, assim, por exemplo, que nós fomos muito bem avaliados, nós tivemos um bom resultado nesse final de ano, né? Melhoramos muito os nossos números, nossos indicadores todos melhoraram, e com isso nós tivemos uma avaliação muito boa da área técnica do BNDES. Já soube também que no própria diretoria do BNDES já houve essa avaliação, mas nós não recebemos o retorno oficial do que é que a gente vai ter. Então, isso aí vai ficar para um próximo momento, né? Assim que sair, a gente pode colocar para vocês, né, todas essas condições, o que a gente tem, né? Nós recebemos agora, ainda nesse ano, mais 20 milhões, tá, do Fungetur, que é do Ministério do Turismo, é dinheiro direto do Ministério do Turismo para o Badesul. E o que nós fizemos com esse recurso, então? Nós formatamos um programa para atender a pequenas e médias empresas, né, do setor de turismo para capital de giro. Então, esse é um instrumento que a gente tem hoje. Então, uma pequena empresa, um pequeno comércio, desculpe, não, um pequeno restaurante, um pequeno hotel, né, que tenha, então, que esteja vinculado ao turismo, e aí eu acho que Canela tem muito, né, a gente pode atender, então, através desses recursos aí, com capital de giro de até 1 milhão, é um bom valor, né, para quem está precisando. Então, vocês podem procurar o Badesul, a gente tem essa disponibilidade, né? A gente também tem, deixa eu ver o que mais que eu poderia dizer para vocês. Nós temos um programa Tecnova, que é subvenção, né, para a área de inovação, e todos os recursos também, né, de inovação da FINEP. Então, se alguma empresa, se alguém tiver algum projeto
projeto inovador, pode nos encaminhar, né, através da FINEP, a gente pode atender. Então, assim, na verdade, nesse momento, a gente não teria uma disponibilidade muito grande de recursos que ainda estão dependendo, então, da vinda desses recursos que nós solicitamos para o BNDES. Mas a gente está fazendo, então, toda essa parte de renegociações, que é extremamente importante, né? Não tem como uma empresa hoje não necessitar disso, né? E isso aí também nos ajuda a manter também o nosso fluxo de caixa, que nós precisamos também, né? Se nós não tivermos esse fluxo de caixa, como é que nós vamos depois, quando tudo voltar à normalidade, atender, né, a todas as demandas que a gente vai ter? Enfim, eu acho que um pouco é isso que eu queria dizer para vocês. As condições do Fungetur eu poderia passar para vocês, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui, são as linhas de crédito do Badesul MPE, né, para pequena, com carência de até 6 meses, um prazo total até 36 meses, né? Tem valores de 30 a 300 mil, né? Esse é uma das linhas de crédito que a gente tem, e tem essa do Fungetur, então, que é até 1 milhão, né? As condições são o INPC, né? Mais 5% ao ano. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa que eu poderia dizer para vocês. Mas, assim, ó, eu me coloco à disposição depois para responder a todas as questões que alguém queira, né, fazer. E, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês, né, por esse evento. Eu acho que é um evento muito bom. Parabéns à Canela, né, que está fazendo esse papel aí, que está dando esse retorno, né, para a sua sociedade. Isso é extremamente importante, né? E o Badesul, como uma agência de fomento do Estado, nós somos do Rio Grande do Sul, nós só podemos atuar no Rio Grande do Sul, né? Nós, então, também estamos nesses momentos anticíclicos é que a gente mostra a importância, né? Porque nesse momento os bancos comerciais, eles normalmente se escondem, né? Os bancos públicos é que têm que começar a atuar, e é isso que a gente está fazendo. Com pequenas condições, com menos condições do que a gente gostaria, mas é o que a gente está fazendo aí, tá bem? Fico à disposição de todos. Obrigada. Posso pedir dinheiro para o Natal aqui, patrocínio? Posso? Eu aproveitar o banco? Eu não podia perder essa oportunidade de repente, financiar o meu sonho de Natal? Parabéns pelo trabalho de vocês. Olha, eu acho que vocês fizeram essa programação que vocês estão fazendo aí, eu acho perfeita, sabe? É isso que vocês têm que fazer, se reinventar, né? E eu acho que também, na parte econômica, talvez buscar diversificar alguma coisa, né? Para não ficar nessa dependência só do turismo, que às vezes nesses momentos a gente vê que é complicada, né? Eu sei porque assim, ó, eu sou de Santa Cruz sempre dependeu muito do fumo, né? E aí daqui a pouco deu todos aqueles problemas de fumo, né? E a gente tem que se reinventar, tem que buscar diversificar, né? Tá bem? Janete, aproveitando, chegou uma pergunta aqui destinada ao Badesul. Lorenzo De Bastiani, para o capital de giro, o que o Badesul exige da empresa? Olha, na verdade, assim, né? Nós somos uma agência de fomento, mas nós temos que seguir todas as regras de um banco, do Banco Central. Então, assim, a gente tem que ter, ele vai ter que ter um bom cadastro, que é a primeira coisa que a gente vai olhar, vai ter que ser, porque isso aí né, é exigência de Banco Central, e depois a gente vai fazer uma análise de capacidade de pagamento dele, né? Porque não é um recurso subsidiado, não é um recurso, é subsidiado, mas não é a fundo perdido, então ele tem que ser pago, né? Para a gente poder saber se ele vai conseguir pagar, a gente tem que fazer um cálculo de limite de crédito dele, né? Então é isso que a gente vê, o limite de crédito e o cadastro deles são os dois primeiros, né? São os itens que a gente exige, principalmente para capital de giro. A pergunta também é, Janete, as indústrias poderão entrar no programa ou somente turismo? Do Lourenço de Bastiani. Olha, ela tem que ter, na verdade, para poder se beneficiar nesse programa de turismo, ela tem que ter o Cadastur, né? Que é o cadastro do turismo, né? Então, se é uma indústria que tem um Cadastur, não tem problema. Mas a gente também pode atendê-la, né?
com outro funding, né, que seria esse de 30 a 300 mil, que é um programa que a gente está, na verdade, nós estamos construindo ele com a Garante Serra, que hoje é a RS Garante, né? Então, através dela, a gente também vai possibilitar o atendimento de capital de giro para essas pequenas empresas que não são do turismo, né? Perfeito. Agradecemos as informações, Janete. A Janete, com sua equipe técnica, sempre atendeu muito bem o prefeito, todos os secretários. Muitos recursos foram aportados aqui na cidade de Canela, tanto na iniciativa no poder público quanto na iniciativa privada. É isso mesmo. Construção de prédios, compra de maquinário ou ampliação do prédio para as empresas, no caso, né? Isso muito mesmo. obrigado. E a gente continua à disposição, tá bem? Com certeza. Nós temos uma pergunta aqui também do senhor Albano Alves, lá do Rio de Janeiro, para o Adriano. Mesmo com o caixa baixo, o empresário não deveria olhar para as oportunidades, usando a criatividade como nunca usou? Exatamente, eu acho que a crise está proporcionando esse momento de olhar para dentro do negócio, reequilibrar as forças internas do ponto de vista das pessoas, né, e dar oportunidade para novas ideias, para novas soluções. E por isso da minha fala no bloco, de aproveitar este momento para olhar para o futuro a partir das experiências e da contribuição que os próprios colaboradores podem dar para o negócio, para o futuro do negócio. Não tem alternativa a não ser criativo, não tem alternativa a não ser envolvimento e engajamento dos colaboradores, das pessoas, da comunidade, do poder público e privado. Então, se a gente tem duas opções nessa pandemia, olhar o copo meio cheio ou vazio. Vazio. A dica é olhar o copo cheio. Isso mesmo. Então, alguns comentários. Elisângela, parabéns pela iniciativa, Elisângela Mana. Vilmar, parabéns pela iniciativa, Vilmar de Canela. Luciana Calheiros, a retomada do turismo será mais breve do que imaginamos, porque Canela está se preparando para todas as mudanças. Carla Biolchi, Luciana Calheiros, Canela é a terra dos sonhos. Denise Canela, parabéns pela iniciativa. Gabriela Totti, Soraya, dando os parabéns. Então, seria isso, né? Agradecemos aos nossos palestrantes. Não sei se o prefeito quer fazer algum comentário. Eu acho que você se omitiu. Falta a sua parte, de falar do Canela Cidade Empreendedora. Na verdade, já foi falado, prefeito, de forma bem objetiva, mas já foi falado. Nós Fala teremos... aí, rapaz. Não me enrola, não me enrola. Eu deixei de falar exatamente para deixar para ti, que tu és hoje o grande coordenador, junto com o Joel, dessa proposta. Eu acho que nem que você vá uns 5 minutos a mais, né? Mas acho que é importante você colocar, para ser retraído, tá? Então, tá bom, prefeito. A pedido do nosso prefeito, quando nós assumimos em 2017, nós encontramos a prefeitura, e assim como todas as prefeituras, podemos dizer, no Brasil todo, enfrentavam uma crise, porque a crise ela não é somente de agora, né? Agora a crise está pior por causa da pandemia, mas nós enfrentamos uma crise onde o município teve um crescimento de 2016 para 2017 de 2%. Em 3 anos, de acordo com todas as ações feitas pelo governo do prefeito Constantino, nós tivemos o maior crescimento da história em termos de orçamento. O município cresceu cerca de 56%. Nós conseguimos, com isso, melhorar a nossa arrecadação própria, buscando também recursos fora, recursos no governo federal, e conseguindo investir em todas as áreas primordiais, como a educação, saúde, turismo, assistência social, obras, principalmente. E há uma grande preocupação do prefeito. Nós conseguimos passar por cima dessa crise, mas e o futuro? Com isso, o prefeito pediu para que a gente buscasse informações, e nós fomos até Santa Catarina, um estado fortíssimo no turismo, mas mais forte ainda na tecnologia e inovação. Criamos em Canela o projeto chamado Canela Cidade Empreendedora, onde tem 3 eixos dentro desse projeto, que é Canela do Futuro, um programa criado para que
mais investidores venham para Canela, um programa de incentivo. O Sídica, que é um centro de tecnologia para Canela, onde nós vamos ter dentro desse centro o espaço para as startups, nós vamos ter dentro desse centro o Departamento de Desenvolvimento Econômico, nós vamos ter dentro desse centro a Sala do Empreendedor, onde vai estar atendendo os empresários em geral, o Cine, para atender as pessoas que buscam empregos, nós vamos ter uma sala do empreendedorismo para capacitar a mão de obra local, nessa área de tecnologia e inovação, e nós estamos também buscando mais para o futuro, e assim adquirimos 2 áreas de terra para construir aqui em Canela os 2 novos distritos, ou seria loteamentos multissetoriais para trazer novas empresas ou dar oportunidade para as empresas que queiram crescer aqui no município de Canela. Então, de forma bem objetiva, a ideia é criar aqui em Canela um ambiente na área do empreendedorismo, para que, como eu falei anteriormente, desde a educação infantil, essa criança cresça e se torne um jovem empreendedor que não tenha medo dos desafios, buscando como objetivo uma nova matriz econômica na área de tecnologia e inovação. Então, seria isso, prefeito. Falei bem rapidamente. Quero agradecer aí os nossos palestrantes e a todos os internautas. Peraí, eu não terminei ainda. Não terminei, dá licença. Eita, Constantino! Pois não, prefeito. Até porque o senhor não cortou o microfone do Ângelo, ele falou acho que 20 minutos. Eu falei 9 minutos e 58 segundos, eu contei aqui, rapaz. Joel falou mais do que eu. Tá bem. Tá. É o seguinte, quando nós assumimos, até porque o secretário Luciano, e hoje vereador, levantou uma questão muito séria, era uma crise muito séria no Brasil, né? Então, qual foi a primeira atitude que nós tomamos, né? Replanejar o município, resgatar a autoestima, criamos a pacificação da cidade, e a pacificação da cidade ela acontece através da pacificação política. Hoje os resultados estão sendo maravilhosos, porque se tem a contribuição de praticamente todos os partidos da cidade. Cortamos 2 secretarias, cortamos CCs, cortamos um monte de outros gastos e tivemos muito foco. Agora, nessa crise, nós também já tomamos algumas providências, por exemplo, nós estamos fazendo corte de FGs, de estagiários, de contratos emergenciais, suspensão de licença-prêmio, de férias, e já está se pensando se ali na frente a gente não precisar fazer demissão de uma série de CCs e assim por diante. Mas o mais importante, que hoje eu determinei, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, que eles me dessem até o dia 1º de maio, para esperar fechar o mês de abril, qual é a economia que o município está fazendo hoje. Por exemplo, se a maior parte da prefeitura está com seus setores, por exemplo, todas as escolas estão paradas. Então, nós não vamos ter tanto gasto de luz, devemos ter uma economia de água, a mesma coisa, de diárias, e assim por diante. Qual toda a economia que a gente tem, vai a gente se replanejar, principalmente para atender muito bem a área da saúde. Você sabe quanto que custa, por exemplo, você ter 24 horas, 7 dias por semana de médico e enfermeiro? São profissionais caros, né? Mas altamente necessários, né? Então, nós estamos nos replanejando em cima disso, exatamente para não deixar de termos recursos também, para aquilo que o vereador Luciano estava falando na questão desse centro tecnológico, chama assim, para a gente voltar também direcionado a isso. Também a gente fazer a retomada de uma série de ações, por exemplo, nós... o meu partido não é o PDT, normalmente a tradição de turno integral é o PDT, né? Nós iniciamos um sonho antigo da comunidade, que é, por exemplo, turno integral na educação. Já tivemos ano passado o 1º ano, agora estamos com o 1º e o 2º, e assim por diante, né? Porque se você quiser também mudar a sociedade, você muda também pela educação, né? Então, existe toda uma preocupação. Agora, para tudo isso, você precisa de recursos. Evidentemente, fizemos uma reatualização da planta de valores. Tem atitude que você tem que tomar, né? Mesmo que às vezes parecem impopulares. Mas o povo não se importa em pagar um pouco mais. O que ele quer saber, se aquele dinheiro que está dando a mais está trazendo de volta benefício a ele, povo. Você está voltando com ações e assim por diante. E me parece que nesse ponto
nós temos tido uma avaliação muito positiva exatamente por esse retorno também que se dá para a população. E sempre muita franqueza. Não se admite hoje, independente se é o poder público ou privado, se é uma empresa ou se é a prefeitura, não se ter transparência, não se ter a honestidade daquilo que se pensa e que se quer. Porque o grande problema, você pode ir de Canela a Porto Alegre de muitas maneiras, né? Você pode ir de avião, de carroça, a pé, de carro, de bicicleta, de moto. A questão é saber, todos que querem ir a Porto Alegre, de fato, vão a Porto Alegre ou lá no meio, para em Novo Hamburgo, para em Taquara, sei lá o quê. Então, esse princípio de honestidade que tem que não somente ser o elo importantíssimo do poder público, ser a grande fonte de transparência, mas também na própria empresa. O empresário terá que ter uma grandeza enorme no sentido de se reavaliar, avaliar suas ações, assim como a gente tenta fazer na prefeitura, reavaliar os atos do prefeito. E há um outro elemento muito importante, e as decisões aqui que se toma, sempre é tomada pela equipe. A minha equipe é formada pelo vice-prefeito, os secretários, adjuntos, o controle interno, a PGM, e agora, a partir do último decreto, nós incorporamos 7 personagens da Câmara de Vereadores. E quem tem o poder de decidir os destinos de uma cidade é o executivo e o legislativo. Então, eu acho que tem que... E às vezes é complicado você chamar mais gente, né? Mas é altamente necessário. E meus parabéns, sabe? Como é bom a gente ficar escutando pessoas de uma intelectualidade magnífica e pessoas assim que têm uma posição e tem sabe, um conteúdo que vale a pena a gente não... Eu ficaria mais 2 horas aqui escutando vocês, sabe? Como a gente aprende com vocês, sabe? Tanto ali da Juliana quanto da Gianete, que nós até meio... a gente não precisa dizer, nós temos uma amizade muito grande, até porque ela falou do Prodetur e fora o PIMES, né? E o vereador Luciano tem tido lá dentro do Badesul quase que a sua própria casa, no sentido de levar empresário para conseguir financiamento, né? O Joel é uma alegria a gente ouvir o Joel, né? Sempre com exemplos e com coisas assim, né? O Adriano, que para mim é uma grata surpresa, eu nem conhecia, mas você fala muito bonito, né? O Luciano dispensa, né? E o Ângelo, que é o nosso grande pastor, né? Ele tem um conteúdo assim, magnífico, bonito, proativo, e aquilo que ele diz, ele acredita e faz. Eu acho que se Canela também evoluiu muito, se deve muito aos meus secretários, né, que estão fazendo um trabalho magnífico, uma dedicação assim extraordinária. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando, principalmente de ouvi-los. Oh, como foi bom, sabe? Como aprendi coisas, como teve coisas que para mim vai servir enormemente para dar continuidade a essa tarefa muito difícil de ser prefeito hoje. Hoje você ser prefeito todo mundo te cobra, né? Porque, e isso eu queria terminar dali, esse vírus está nos exercitando profundamente dentro do regime democrático. O que é a democracia? É o governo de todos, onde é que todos têm que assumir a sua parte, a sua função. E esse vírus me obriga a eu cuidar de mim, eu estou em isolamento já indo para a 5ª semana, né? E eu vou porque eu sou do grupo de risco, ao mesmo tempo eu tenho problemas de saúde também, então eu tenho que me cuidar, né? E eu consigo administrar a minha prefeitura daqui de casa e com um grupo de secretários que eu tenho, não precisa temer. Mas esse vírus está nos obrigando a eu cuidar de mim e dos outros. E os outros têm que cuidar de si e de mim também. Então, tomara que esse exercício democrático, de fato, as pessoas se deem conta que nós venceremos esse vírus se todo mundo fizer a sua parte. Todos têm que fazer. Se precisa usar máscara, que use máscara. Lavar as mãos, sabe? Ter essa responsabilidade que na hora que eu contamino alguém, não só a mim que é o problema, e os outros. Aliás, quem passou pela H1N1, né? Não tem mais medo quase. Prefeito, o senhor falou uma coisa interessante, né? Eu estava lendo sobre a gripe espanhola, que a partir da gripe espanhola se criou o hábito de lavar as mãos, né? De fazer o início, então, da higiene pessoal, né? E 102 anos depois, a gente volta a dizer que temos que lavar a mão com mais frequência. É verdade. É lógico que eu sinto uma saudade imensa de cumprimentar as pessoas, de abraçar as pessoas, olhar nos olhos,
de ir na casa das pessoas, que isso me faz um bem enorme. Mas, enfim, vamos colocar na mão de Deus. Deus sempre é o nosso grande guia. Um beijo a todos ali. Muito obrigado por essa oportunidade única. Obrigada também, prefeito. Foi um prazer, tá? Foi um prazer para mim também estar aí com vocês. Aprendi muito também hoje. Eu também gostaria de agradecer. Gostei muito, me diverti, assim, achei... Prefeito, olha, gostei muito da sua postura. Assim, os prefeitos brasileiros fossem assim tão acessíveis como o senhor é, preocupado em prestar contas, né, verdade. em medida, né, nós teríamos aí com certeza um país mais, no mínimo, mais transparente, né? Então, aliás, muita oportunidade de conversar com o senhor. Só para te consolar, muitas das coisas que nós conseguimos aqui, graças ao teu irmão. Foi graças muito ao teu irmão. Que esse guri aí vai longe, dizem por aí, não sei se é verdade. O Magrão vai longe. Tá bom. E quer dizer que Deixa eu só aproveitar para falar, o Luciano falou de startups, ó, nós estamos também com fundos para startups. Então, Luciano, quando tu quiser, a gente pode ir aí falar para o pessoal. Mas eu quero, Luciano, mas eu quero saber, e dos fundos de evento? Eu preciso do dinheiro para fazer os eventos no meu município. Me ajuda aí, gente. Só se tiver negócio. A gente só pode apoiar eventos. Mas a cidade de Canela é o melhor negócio do mundo hoje para você fazer. É a melhor bolsa de valores que tem para isso. E eu quero agradecer aqui. Obrigado pela oportunidade. Mas eu queria só encerrar, que não é demagogia nem puxa-saquismo. Canela só é o que é hoje, porque esse homem aí, olha, do lado aqui, nos deu a liberdade e a confiança de trabalhar. E nenhum líder lidera com pessoas que não são apaixonados pelo seu objetivo. E ele nos faz, esse homem aí, nos faz acreditar e ele nos dá a liberdade de trabalhar. E a gente, quando você que é da iniciativa privada, quando chega numa gestão pública, se choca, né? E aí, quando a gente vê que ele deixa a gente trabalhar como se fosse aqui uma empresa, as coisas funcionam bem melhor e mais fáceis, entendeu? Então, obrigado, meu prefeito. Eu te amo, meu amigo. Antes de terminar, eu quero fazer alguns comentários de alguns internautas. Luciana Calheiros. Canela cresceu nos últimos 3 anos a olhos vistos. Esta equipe de gestão está simplesmente parabéns. Everaldo Bulhões. Bela explanação sobre os assuntos. Viviane Leff, parabéns a todos, ótima explanação de todos e parabéns ao prefeito de Canela e sua equipe. Cristiane Zinelli Ferreira Loma, parabéns, belíssima explanação por todos. A dedicação e o carinho que vocês têm por Canela são muito importantes neste momento. Agradeço de coração, doutora Juliana, Adriano, por essa parceria da Biolc Empresarial. Vocês que reduziram o seu tempo em 5 minutos cada um, né? Mas foi certo. Para compensar o Ângelo. Nós tivemos a grata surpresa de ter uma aula de turismo, de inovação, de empreendedorismo e desprendimento de homens públicos que querem o bem do seu povo e da sua gente. Foi uma satisfação enorme. Da nossa parte, a gente só tem a agradecer essa oportunidade. Prefeito Constantino, parabéns pelo seu trabalho. Presidente Joanete, obrigado. Parabéns pela condução do Badesul. Luciano aí, nosso vereador. O Ângelo, nosso secretário. O Joel aí, o nosso líder de inovação. Nós da Biolc agradecemos imensamente a oportunidade, o prazer de aprender com vocês. Tá? E nos colocamos à disposição de vocês e da cidade de Canela como parceiros aí para fazer, de repente, um seminário, um simpósio virtual, presencial, sobre gestão de crise, sobre a gente ter um olhar mais apurado, aí, um olhar mais para a gestão, visando a retomada da atividade econômica, visando esse novo mundo que nos parece que está surgindo, né? A partir dessa crise de proporções bíblicas e que a gente, com certeza, vai fazer essa travessia, vai atravessar juntos, com menos turbulência e mais irmanados no espírito público e na livre iniciativa. Muito obrigado por tudo, gente. E só para terminar, eu quero dizer uma frase que o meu professor, diretor e prefeito disse em algumas reuniões, secretário. Não quero ao meu lado somente pessoas que cumpram o horário, mas sim pessoas apaixonadas pelo que fazem. Temos a oportunidade de fazer história por Canela e estamos fazendo. Um abraço a todos. Tá legal, um abraço para você também, tá? Obrigado. Obrigado. Tchau. Até.
Jorge,